Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, mais uma vez bem-vindo ao Papo Espírita, a vocês que nos acompanham e a vocês que chegam hoje pela primeira vez. Nós estamos no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, aqui conosco a nossa colaboradora e amiga Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. E a nossa convidada especial, Débora Moraes, que é cardiologista, palestrante. E Débora também é espírita. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Miriam, Thelma. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar. É sempre uma honra para mim, não é? Conversar sobre a vida à luz da doutrina espírita é uma verdadeira honra para nós todos, não é? Com certeza. Então, é com muita alegria, com muita gratidão que eu aqui estou. A sorte é nossa, né, de Nossa. conversar, porque todos os nossos bate-papos com a Débora são aulas incríveis que a gente acaba tendo aqui ao vivo e é muito bom. Então, nós já estivemos conversando com Débora sobre vários outros assuntos. Se vocês se interessarem, acesse. Nós já estivemos conversando sobre saúde integral, sobre as emoções que adoecem. Também já estivemos falando sobre a unicidade das religiões, não é? E hoje nós vamos conversar com ela sobre reencarnação. Esse tema bastante empolgante, na qual nós espíritas não temos a menor dúvida sobre a existência do espírito, sobre a sobrevivência desse espírito após a desencarnação, sobre a sua vida na erraticidade e depois o seu retorno, né, ao mundo corporal, vivendo várias existências até que a gente consiga se aprimorar e cheguemos, enfim, à perfeição. Mas parece que, quando a gente fala em reencarnação, parece que a reencarnação possa ser igual para todo mundo é consciente, né? Ciente, né? Melhor dizendo. É mesmo, somos todos cientes ou há uma reencarnação compulsória no meio do caminho? Bem, é importante, né, já que a gente vai conversar sobre reencarnação, primeiro dizermos que a reencarnação é uma lei natural, né? A lei de reencarnação, ela é uma lei divina. Então, quer gostemos da ideia ou não, quer concordemos com a ideia ou não, todos nós estamos submetidos a essa lei. A lei da reencarnação, ela contempla toda a criatura humana. A esteira, né, das vidas sucessivas é, na verdade, como irá nos dizer um dos benfeitores no livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre, a reencarnação é o meio e o fim é a educação divina. Então, se considerarmos que Deus, como um Pai amoroso e bom, nos educa como seus filhos, né, como criaturas suas, nós temos na bênção da reencarnação, na magnânima lei da reencarnação, o meio de construirmos essa trajetória que nos alçará, né, do patamar em que fomos criados ao patamar, como você bem lembrou, de espíritos puros, de espíritos bem-aventurados, quando então não teremos mais a obrigatoriedade das reencarnações sucessivas. O espírito puro pode sim fazer mergulhos na carne, mas não mais com o objetivo dessa quitação, não é? Desse aprendizado em que nós estamos atualmente. Ele vem em missão, em tarefas bem definidas, não é? Mas o fato é que a reencarnação é uma bênção e todos nós estamos submetidos a ela. Compulsório, não? A compulsória é quando a Sim, gente, né? Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Não existe um processo reencarnatório igual ao outro. As reencarnações, assim como também as desencarnações, elas têm
múltiplas, inúmeras maneiras de acontecer. E vários fatores influenciam nesse processo. No processo reencarnatório, nós teremos, né, como fator de maior ou menor amparo espiritual o próprio patamar evolutivo da criatura, né? Então, se a criatura ainda transita por fases de muita imaturidade, de infância espiritual, é natural que esse processo das vidas sucessivas, né, até que ela adquira condições de participar e até mesmo colaborar de forma bastante efetiva no processo reencarnatório, que no início ela tenha uma ajuda mais constante, mais assertiva da espiritualidade superior. Os espíritos em condição espiritual mediana, né, como é o caso de Segismundo, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, os espíritos que têm ainda compromissos, dívidas, mas já trazem também méritos. Esses espíritos têm todo o amparo da espiritualidade, mas já podem, de alguma maneira, participar do seu processo reencarnatório. E tem as criaturas já em patamares espirituais maiores, não é? Que alguns desses praticamente implementam, programam o seu processo reencarnatório quase que sem ajuda nenhuma, né? Mas o fato é que os benfeitores espirituais nos dizem, nos informam que em todo o processo reencarnatório há sim amparo e proteção de Deus, obviamente, e da espiritualidade superior responsável, não é, pela condução dos grupos familiares. Com relação à reencarnação compulsória, né, existe uma questão no Livro dos Espíritos que eu gostaria de tomar a liberdade de ler, ela é bem curta, né? Que vai nos lançar luz sobre esse assunto da reencarnação compulsória. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores: quando o espírito usa seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre de sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? E os espíritos respondem que Deus sabe esperar, não apressa a expiação. No entanto, perante a lei, um espírito pode ter uma encarnação compulsória quando, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais útil, e quando essa encarnação pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, quando usamos o nosso livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, mas é importante que a gente saiba que esse livre-arbítrio, ele não é ilimitado. Ele estará sempre submetido à lei. Quando usamos o nosso livre-arbítrio sistematicamente, de forma desequilibrada, ferindo, não é, a lei de amor, justiça e caridade, chega um momento em que pede a lei que esse livre-arbítrio seja temporariamente cerceado para que esse espírito, essa criatura, não se compromisse mais
causando mal a si e ao próximo. Nessas situações, a espiritualidade superior assume esse processo reencarnatório, apesar da vontade do espírito, e o traz aos palcos da carne sob esse comando superior, mesmo sem a sua aquiescência, para que ele possa, como diz bem o Livro dos Espíritos, né, purificar-se, adiantar-se e, ao mesmo tempo, espiar, né? Então, naquele perfil de criaturas, né, que vem sistematicamente infringindo a lei, causando muito mal para si e para o próximo, a ponto de ultrapassar todos os limites, a bondade de Deus lhe cerceia temporariamente o livre-arbítrio. Nessas situações, a gente dá um nome a essas situações de reencarnação compulsória, porque apesar da vontade, da aquiescência, do desejo desse espírito, a espiritualidade superior, responsável, não é? Pela condução da sua trajetória, irá trazê-lo novamente aos palcos da carne, compulsoriamente. Isso é, por mais que pareça, não é, arbitrário, por mais que em alguns momentos soe como uma punição, não é. A reencarnação compulsória é expressão também da bondade de Deus. Agora, esse processo educativo da reencarnação é impressionante, não é isso, Thelma? Impressionante. E a maioria é compulsória, né? A maioria dos que estão encarnados aqui é compulsória, eu não sei né? se a gente poderia, né, trazer assim como a maioria, mas muitos, né, têm vindo à Terra porque é tempo de mudar, não é? Exatamente. Precisamos compreender que novos tempos se avizinham, não é, de nós. Então, muitas vezes, é nesse processo, num primeiro momento assertivo, que a criatura retomará o passo e compreenderá, né, que na trajetória da vida, o que verdadeiramente norteia os caminhos é o amor, é a harmonia, é o bom, o belo, não é? Interessante. E esse processo educativo, às vezes a gente fica associando reencarnação apenas com o que aconteceu lá no passado. Então, na reencarnação, que, entre aspas, é o meu presente, eu só estou olhando pelo que... Isso está acontecendo porque aconteceu alguma coisa no passado que eu tenho que resgatar, que eu tenho que espiar, que eu tenho que provar. Exato. E às vezes a gente passa batido numa informação extremamente importante, que é a reencarnação. Sim. Tem muito mais a ver com o meu presente, né? Com a minha vida atual, do que eu ficar trazendo justificativas, um entendimento daquilo que já aconteceu, né? E muitas vezes ligando esse processo a um processo de punição, de castigo, né? É a velha ideia do pecado nos revisitando, quando na verdade Deus é amor infinito, não é? Então nós temos na reencarnação, obviamente, a oportunidade de reajustes, de reencontros, de novas construções, de fazermos antigas lições sob um novo prisma, com uma nova proposta, não é? Mas temos também, dentro da nossa programação reencarnatória, provas que às vezes não têm nada a ver com atitudes do passado, né? São provas que o espírito opta por trazer para que ele vá adquirindo saber, experiência, passando pelas diversas provações, pelas diversas experiências. Então, muitas vezes nós vemos alguém atravessando a prova da miséria e nós já queremos, como disse a Miriam,
que será que fez, né? Porque nós temos essa ideia, esse julgamento, como se a lei de Deus fosse lei de Italião, né? E a lei divina não é uma lei de Italião. Ela não é um olho por olho, dente por dente. Às vezes, aquela pessoa que está ali vivendo aquela situação pode sim estar espiando alguma coisa, mas às vezes é uma prova que ela pediu para que pudesse avançar um pouco mais, né? Quantas provas nós vivenciamos ao longo das nossas inúmeras existências? A prova da fortuna, a prova da escassez material, da fealdade, da beleza física, a prova da multiplicidade de filhos, as famílias numerosas, a prova da solidão, né? São provas, não necessariamente estão relacionadas a atitudes do passado, né? Quando estão, caracterizam a expiação, que ainda assim não é pena de talião. A gente precisa entender que a lei de causa e efeito, ela não é lei de talião. Ela não é 2 e 2 são 4. Porque a envolvê-la existe todo o amor e misericórdia de Deus, não é? Interessante também, né, com relação a isso, disso que você Não, fala, pode falar. Que às vezes, já que você está trazendo para essa nossa reflexão também a questão das provas, né, no planejamento reencarnatório, às vezes a gente acha que aquela prova que nós estamos passando, que prova é uma coisa difícil na qual a gente precisa se dedicar, não é? Trazer conhecimento, ter postura, ter responsabilidade. Sempre é mais fácil achar que a lei de causa e efeito, no olhar, né, da lei de Talião, eu estou pagando por alguma coisa do passado, mas quantas vezes a gente, né, e principalmente no livro do Espírito, vai nos dizer que a maior parte das nossas dificuldades nós a causamos hoje na reencarnação presente, muito mais do que aquelas que nós causamos anteriormente, que estaríamos, né, na expiação. As aflições, a grande maioria das aflições, por incrível que pareça, elas dizem respeito às nossas posturas de hoje, às nossas posturas atuais, não é? Um pequeno percentual delas são realmente vinculadas a esse passado. Então é importante que a gente se debruce sobre essas questões, não é? Porque muitas vezes nós ficamos nesse movimento desnecessário, mas confortável, não é? É aquela coisa do vitimismo. Isso é coisa do passado que eu estou pagando, não é? E fica naquele movimento que paralisa. É uma cama confortável, vitimismo? É, muito. Mas é uma cama que paralisa. Né? A partir do momento que a gente se vitimiza nessa ideia, eu não posso fazer nada para mudar, porque isso é coisa do meu passado, que eu estou aqui pagando, é um karma. Nós precisamos ter muito cuidado com esse pensamento, porque, como a Miriam bem lembrou, muito do nosso sofrimento atual, da nossa aflição atual, diz respeito à forma como eu me comporto na presente encarnação, no presente momento. Que é um processo doentio, né? Que é um processo doentio. Exato. Então, será que eu não preciso voltar os olhos para mim e dizer, opa, eu preciso mudar isso aqui. Que escolhas estou fazendo, Que escolhas eu estou fazendo? Onde eu estou situando a oportunidade sagrada da reencarnação, porque ela é uma oportunidade sagrada e ela é um processo muito bem trabalhado, ela é um processo meticuloso, como nós bem vimos no livro, né, no Missionários da Luz, capítulo 13, que trata do processo reencarnatório de Segismundo. Nós podemos ver como demanda cuidado, organização, programação
da espiritualidade superior para que um espírito retorne à existência na carne. Então, será que não é importante pensarmos o que eu tenho feito dessa oportunidade que me foi concedida pela providência divina, não é? E sair desses movimentos, desses conflitos desnecessários, o vitimismo, o sentimento de culpa, a rebeldia, a insubmissão, e assumirmos uma postura mais lúcida, mais amadurecida, né? Frente à vida, para que a gente possa avançar. Já é hora, né? A reencarnação, além de um processo educativo, requer, como toda elaboração de uma aula, né, de um curso, um planejamento. E esse planejamento é feito pela espiritualidade, não é? Exato. Esse planejamento, a reencarnação, começando na concepção, né, e não no nascimento, até onde esse planejamento é detalhado? Tudo está planejado, a vida que reencarna, ou é só um esboço geral? É muito bom, né? Porque é uma outra coisa que às vezes a gente se defronta, né? Com a ideia de que tudo na nossa vida está ali definido, determinado, e nós sabemos, não é? Que o determinismo, na verdade, ele não existe, né? O projeto reencarnatório, ele traz linhas gerais, não é? Mas o que verdadeiramente vai definir o que será essa oportunidade, essa reencarnação, é a conduta, né, do espírito. É o que ele vai escolher, as escolhas, os esforços que ele empreenderá como bom ou mau aprendiz nesse imenso e abençoado educandário que é a Terra, não é? Então, no nosso projeto reencarnatório, o que vem definido são as linhas gerais, né? Os detalhes, o ipsis literis, né? Quem vai conduzir é a criatura dotada, então, do seu livre-arbítrio. Nós podemos, por exemplo, trazer, não é, na nossa programação, inclusive na nossa proposta genética, que aí nós vamos falar um pouquinho disso, né? O desenvolvimento de determinada enfermidade em determinada idade. Isso é um determinismo? Não, né? É uma tendência a um favorecimento no código genético, mas vai depender muito da minha proposta, da minha atitude, da minha condução. E é interessante demais a gente pensar isso, porque nos traz a responsabilidade acerca do que vamos fazer com aquilo, não é? Então, o processo reencarnatório, na verdade, os espíritos superiores vão nos dizer, né, que na concepção, quando existe a união do gameta feminino com o gameta masculino para formar o zigoto, a célula-ovo, no momento da concepção, há a ligação do espírito com com aquela célula, não é? Mas nós sabemos, e nós vamos estudar, inclusive nesse capítulo, que o processo reencarnatório, ele tem início antes disso, não é? Na escolha, realmente, quando o espírito, né, de como Segismundo, de mediana categoria, né, de um patamar espiritual mediano, como a gente dizia, que tem sim questões a quitar, a solucionar, mas que já traz méritos, né? Então, esses espíritos, eles podem participar com a espiritualidade superior do seu programa, do seu planejamento reencarnatório. Na colônia Nosso Lar,
nós temos um departamento, um grande departamento responsável por essas programações reencarnatórias. André Luiz vai nos contar que, inclusive, esse departamento da Colônia Nosso Lar conta com engenheiros, com profissionais, espíritos, né, que são capacitados na engenharia do corpo humano. Técnicos, né? Técnicos, não é? Então, que o espírito reencarnante, antes de voltar, ele poderá visitar esses departamentos acompanhado, não é, dos mentores espirituais, de auxílio, responsáveis pela sua trajetória, poderão visitar esses departamentos, trocar ideias com esses técnicos, né, sobre o novo corpo em formação. Há, inclusive, o caso interessantíssimo da moça, quando André Luiz estava visitando, né, um desses departamentos, desse setor responsável pela engenharia dos corpos, né, dos espíritos em processo de reencarnação, e chega uma moça pedindo para que eles fizessem uma revisão, né, em sua tireoide, porque pela formatação que ela havia recebido, né, do seu planejamento, os mapas do corpo que então ela teria, ela iria, daquela maneira como estava formatado, ser dotada de uma plasticidade muito harmoniosa e que, para a sua proposta atual, naquela reencarnação, poderia distraí-la e poderia pôr a perder a programação que ela havia formatado. Então, que ela gostaria que aquela tireoide não funcionasse tão a contento, para que ela pudesse lidar com essa questão, né, do peso e etc., ficar mais focada naquilo que ela estava programando, nos reajustes, nas provas, né? Compreendem? Sim. Então é interessante demais isso, não é? Vai fazendo com que ela fosse mais obesa, né? Vamos dizer assim, exato. Ela limitasse alguns comportamentos e mantesse ela dentro do foco. Você imagina que incrível, como amplia o nosso olhar. Então, quantas situações que enfrentamos que num primeiro momento acreditamos ser uma adversidade e na verdade uma bênção que nos protege de nós mesmos, não é? Então, há toda essa programação. Feito isso... Posso só retornar um pouquinho na programação? Que a gente falou bastante da questão do mapa, né? Do corpo, né? Que cada um recebe, né? Aparência, né? Possíveis adoecimentos. Mas também no planejamento, a gente também tem um projeto social que entra a formação familiar ou a ausência da família, né? E há também um projeto a nível espiritual, né? Qual é o processo educativo para aquele espírito, né? Exatamente. Qual a ideia central daquela reencarnação, né? O que verdadeiramente eu venho para trabalhar? Porque nós sabemos que nós temos inúmeras questões e que é impossível trabalhar isso tudo numa única oportunidade. Então, geralmente, quando programamos, né, fazemos uma programação, um projeto reencarnatório, nós colocamos alguns temas centrais com a ajuda da espiritualidade, não é? Então, sem dúvida nenhuma, o meio social, a profissão, não é? Os corações que virão ao nosso lado, né? Nós sabemos que, na grande maioria das vezes, quando voltamos com algum espírito conflitante, algum desafeto, numa proposta de reajuste, a misericórdia divina sempre encontra um meio de colocar junto um coração que ame os dois,
em litígio, as duas criaturas em litígio. Então vem como uma mãe, uma mãezinha afetuosa, um pai, um avô, às vezes um professor, um vizinho. Sim. Porque, mais uma vez, queremos lembrar que a lei de causa e efeito não é pena de talião. Isso. Então, quando a gente vem na nossa proposta reencarnatória com a proposta de atravessar um processo expiatório, né, de reajustes, etc., a misericórdia divina sempre nos amparará. Então, feito isso, vem o processo de aproximação fluídica espiritual do espírito reencarnante com o núcleo familiar direto, com a mãe, com o pai, né? Porque nós sabemos que é importante que haja essa aproximação, essa intercessão, não é? Da questão fluídica. Nós vemos nesse capítulo que havia um conflito, não é? Segismundo, Raquel e Adelino. Então, Adelino havia sido assassinado por Segismundo e agora a proposta era que Adelino recebesse Segismundo como filho. Ficou acertado antes de Adelino reencarnar. Mas agora, em que Segismundo se aproximava de Adelino para voltar, para reencarnar, Adelino sentia medo com a aproximação do espírito nas horas de sono. O Segismundo tentava se aproximar e ele sentia pânico. E aquela lembrança emocional fazia com que Adelino liberasse na sua constituição física elementos em desequilíbrio que matavam as células germinativas. Olha que interessante. Não é? Então, psique, né, da pessoa. Exato. Ele estava protegido pela lei do esquecimento. Isso. Então ele havia feito o compromisso antes de reencarnar de receber Adelino como filho no seu lar, junto com Raquel, já que os três estavam envolvidos no mesmo processo, havendo a necessidade de reajuste desses três corações. Mas então, chegado o momento de que isso realmente se efetivasse, com o retorno, a reencarnação de Segismundo, o Adelino, o então pai, né, que seria o futuro pai, sentia pânico. Ele lembrava emocionalmente, ele não tinha lembrança no âmbito cognitivo, né, de entendimento, era uma lembrança fluídica, emocional. Quando ele se aproximava dele, ele falava assim, olha, alguma coisa de ruim vem com esse homem que se aproxima de mim, né? É alguém que quer me fazer ele mal. Ele via um homem no sonho, né? Quando dormia, né? Se afastava do corpo e via. E aí todo o trabalho da espiritualidade no sentido de reaproximá-los. Então, pouco a pouco, com muito carinho, com muito cuidado, essa aproximação foi se fazendo até que culmina com o perdão, né? Adelino verdadeiramente perdoa. Nesse momento, ele consegue compreender, ele consegue enxergar Segismundo e aquela carapaça fluídica que obstava, né, a vitalidade do seu processo de reprodução, né, no campo genésico e nas células germinativas, né, então aquela couraça fluídica que impedia isso foi desfeita e o processo reencarnatório pôde ser
continuado. Uhum. Então percebem que vai muito além do que a gente imagina, né? Sim. Então, no momento da concepção, existe a ligação do espírito. Mas o processo reencarnatório, ele começa antes. Toda essa preparação, né? Claro que existem exceções, como a gente disse no início, nenhum processo reencarnatório é igual ao outro. Nós estamos dizendo aqui a grande maioria dos espíritos de mediana condição, né? E depois existe o processo, não é, que envolve o perispírito. O perispírito, que é um molde que irá organizar o novo corpo físico. O perispírito é o modelo organizador biológico. Então, trocando em miúdos, é um molde, né, que vai nortear, que vai conduzir aquela embriogênese. Então, num primeiro momento, aquele espírito vai passar por um processo que nós denominamos minituarização do perispírito, em que ele vai se desfazer de todos os elementos do plano espiritual, da dimensão espiritual, uma vez que agora ele adentra uma nova dimensão, a dimensão da carne. Então ele vai se livrando, né, de todo esse material, de todo esse constituinte do plano espiritual e vai pouco a pouco tomando a forma de criança, a forma infantil, a forma fetal, para então ser ligado, não é, ao aparelho genésico da mãe, ao aparelho genésico da mãe. E nesse processo de miniaturização vai havendo a perda gradual da consciência. Interessante, né? E vai havendo um torpor, não é? É como se ele mergulhasse realmente numa nova realidade. Percebem a beleza disso tudo, né? Nosso trabalho, né? O trabalho disso tudo. E esse perispírito trará, né? É esculpido nele as características do espírito. Aí sim, tem as questões do passado, não é? Tem as aquisições, tem as vulnerabilidades. E ele vai transmitir tudo isso ao novo corpo físico. Me lembrei aqui, sem querer te interrompendo, gente, que há uma magnetização também no caso da reencarnação de Sigismundo, né? Porque às vezes dá a impressão que é o acaso que aquele espermatozoide tal encontrou para dar origem àquela criança linda que nasce. Mas, no entanto, é o espermatozoide e o óvulo que trazem em si o código genético necessário para as necessidades educativas daquele corpo. Então, às vezes, uma má formação, ela é necessária, embora não compreendida, se a gente não tem esse olhar, né? Espermatozoidezinho com defeito, né? Com defeito, exato. É porque às vezes a gente imagina que quem vence a corrida, não é? Até o óvulo é o mais preparado, é o espermatozoide mais forte. E a gente vê, né, na obra de André Luiz, que não é bem assim. Na verdade, vence a corrida aquele espermatozoide mais afim com a proposta daquele espírito. Nós vemos no livro No Missionários da Luz, né, Alexandre como a entidade mais preparada naquele momento, usando o seu amor, a sua caridade, não é? No sentido de magnetizar o gameta masculino, o espermatozoide mais apropriado, que continha, não é, a carga genética apropriada para aquela proposta da reencarnação que Sigismundo trazia. Esse é um ponto. Existe um outro ponto, né? O óvulo, que já está envolto, agregado, né, ali com o espírito próximo a ele, ele exerce uma atração
irresistível a esse espermatozoide, que também, pela lei de atração, será atraído pelo espírito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. O espírito, com as suas questões todas, ele exerce uma atração sobre esse espermatozoide. Então, primeiro, ele atrai aquele óvulo, o óvulo se manta de fluido vital, e esse processo também, além da magnetização, que a espiritualidade superior pode trazer, há também essa atração exercida pelo óvulo já envolto, né, pelo processo do próprio espírito, nessa lei de afinidade, de atração ao espermatozoide, que trará as características genéticas mais apropriadas para a proposta, para o plano reencarnatório daquele espírito. Nossa. Gente, olha, é incrível, muito né? lindo esse processo. Esse Infelizmente, o nosso tempo aqui é tão curto que quando a gente começa assim, né, a trazer as reflexões, a gente vai ver no processo a misericórdia, né, de Deus, é infinita. E o quanto nós temos de incompreensão, não só desse processo, mas tudo, né? acerca da nossa própria responsabilidade. Sim, acerca da nossa própria responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Antes que a Débora possa nos dizer uma mensagem final, né, Thelma? Nós agradecemos a vocês por estarem conosco, a todos vocês. O Papo Espírita vai sempre às quintas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Para quem também preferir, acompanhe, assista o nosso podcasts, pessoal. E nós também temos o Spotify. E se alguém ainda preferir mandar alguma sugestão, alguma opinião sobre os Papos Espírita que tem ouvido, nós também temos o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Dê um like, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, né? Esteja conosco, e a participação de vocês sempre vai nos ajudar a fazer um papo espírita direcionado aos assuntos de interesse e também a melhorarmos também, né? Os nossos enfoques, porque quando a gente fala de um assunto é tanta coisa e o tempo ainda não é acabou, né? Pois é. Então, Débora, poderia nos deixar uma mensagem? Pois não, eu quero tomar liberdade, né, já que o tema é reencarnação, e a mensagem que eu gostaria de deixar é para os corações maternos e paternos, para aqueles que estão vivenciando o processo gestacional, ou que estão em programação, ou que já estão embalando em seus braços os filhos, que se debrucem, que parem para pensar na responsabilidade que envolve todo o processo reencarnatório. Nós sabemos que nós não nos reunimos ao acaso, que o aleatório não existe na lei divina, que nós nos reunimos com os corações e mentes que amamos, e nos reunimos também com corações e mentes que precisamos, que devemos aprender a amar. E a reencarnação é essa oportunidade bendita em que retornamos aos palcos da carne, agraciados, protegidos pela lei do esquecimento, que é, na verdade, bênção e amor de Deus, para que possamos, juntos, galgar os degraus da nossa trajetória evolutiva. Então, independente das dificuldades que estejamos atravessando, você mãe, você pai, que estejam atravessando águas turbulentas em relação a filhos, a gestações, a dificuldades, a doenças na tenra infância, munam-se de coragem,
Apoiem-se na certeza de que essas experiências, por mais difíceis, por mais dolorosas que sejam, estão envoltas na mais absoluta misericórdia de Deus e que são experiências passageiras. Muitas vezes é no núcleo do lar, vivenciando as tribulações do lar, da família, da paternidade, da maternidade, que vamos nos equilibrando, nos equacionando com a lei, nos alinhando com a proposta de amor que rege todo o universo. Muito bom. Muito obrigada, Débora. Muito Prazer, obrigada, obrigada. Thelma. E até a próxima. Eu agradeço. Um abraço a todos.